nossos objetivos nessa aula serão analisar as origens da economia cafeeira, sua importância para a recuperação econômica brasileira na primeira metade do século XIX, bem como os limites do uso da mão de obra escrava na produção. Iremos também conceituar as bases iniciais da produção ao longo do século XIX. Até meados dos séculos XVIII e início do século XIX, o carro-chefe da economia brasileira agroexportadora eram cana-de-açúcar e algodão, mas eles passaram a sofrer uma concorrência muito forte no mercado internacional. No caso da cana-de-açúcar, foi o aumento da produção do açúcar a partir da beterraba. Já o algodão passou por um problema semelhante com o aumento da produção de algodão nas regiões americanas. E isso fez despencar os preços internacionais e reduzir drasticamente a receita de exportação brasileira do produto. Internamente, a economia brasileira passava por um déficit público muito alto, em função, primeiro, das despesas militares decorrentes de uns conflitos internos e externos, além daquele pagamento de indenização que o Brasil teve que pagar a Portugal para ter sua independência reconhecida. Diante de todos esses problemas, o Brasil, recém-independente, precisava reagir. Mas como? Com uma estrutura econômica tão arcaica. No início, a produção de café era apenas um produto direcionado à subsistência, e com a difusão bastante limitada no país. No século XIX, ela passou a ser incentivada para o mercado externo. Alguns fatores contribuíram muito para isso. Pelo lado da demanda, foi o crescimento de mercados europeus e norte-americanos, em função do avanço da indústria e da urbanização. Pelo lado da oferta, foi um colapso de uma produção concorrente que elevou os preços internacionais, estimulando a entrada do Brasil nesse mercado. Uma característica crucial para o plantio foi o baixo investimento requerido para esse processo produtivo. O Brasil tinha terras sobrando, mão de obra barata advinda da mineração já decadente. Como resultado, na década de 1830, o café já era o seu principal produto de exportação, superando as receitas de culturas tradicionais de açúcar e algodão. A tabela demonstrada nesse slide pode nos mostrar o crescimento da participação do café ao longo do século XIX. Em 19 anos, a sua produção aumentou de 18% para 43%. E nos 50 anos seguintes, o café passou a representar 62% da exportação brasileira. Se compararmos com as outras culturas, podemos ver que esse foi o verdadeiro ouro negro. O início da produção de café para exportação no Brasil ocorreu aqui na nossa região, no Vale do Paraíba, principalmente por ser uma região de condição climática muito propícia para o cultivo desse produto. As terras abundantes para o plantio e havia muito recurso ocioso na área da mineração e uma proximidade do porto para escoar sua produção. Além disso, havia uma outra razão favorável para essa localização em função da ausência de meios de transporte capazes de garantir o escoamento da produção a ser exportada, a partir do Porto do Rio. O café era então transportado por mulas, disponíveis em grande quantidade e bastante resistentes para a atividade. Chamo a atenção de vocês se esse foi um fator agregador para o início do plantio da nossa região, foi também um fator determinante para o ocaso dessa produção na nossa região. A produção de café aqui na região do Vale do Paraíba seguiu as mesmas características das demais culturas para exportação. Era cultivado em latifúndios, a monocultura da base escravista e utilizando-se de técnicas rudimentares para a sua plantação. Por ser uma região de mata atlântica, eles utilizavam o método vertical de plantação nas encostas, quando recomendado para solos montanhosos, seria uma plantação das mudas em platôs, ao longo da encosta. A intenção explícita dos cafeicultores era facilitar o trabalho dos escravos, desprovidos de qualquer experiência com o plantio de café, oriundos, na sua maioria, das atividades de mineração. A necessidade recorrente de utilização de novas terras
é um ponto-chave na dinâmica produtiva do café no Vale do Paraíba, explicando diretamente a sua expansão na direção do Oeste Paulista. As leis anti-escravidão reduziram drasticamente a oferta de escravos. Inicialmente, como o café era transportado por mulas em estradas precárias, era muito grande as perdas, tanto do material café como do material humano escravos. E à medida que essa produção se expandia, e considerando sua natureza extensiva, outra forma de transporte se tornava necessária. E foi aí que o Oeste Paulista se demonstrou uma região com bastante apego à mudança do eixo dessa produção para lá, porque a construção das estradas de ferro tipo Jundiaí, Porto de Santos, a qualidade da terra do Oeste Paulista, além do que um grande investimento por parte dos ingleses nessa construção dessa rodovia, da ferrovia, que escoou essa produção de maneira muito fácil. Concomitante à decadência da cafeicultura, veio a inadimplência crescente dos produtores junto aos comissários, levando-os também a uma situação financeira complicada. A quebra das casas de comissárias que faziam esse comércio de café com o exterior, por sua vez, atingiu também os bancos, já que os comissários descontavam seus títulos para obter os recursos. Esse processo foi responsável por uma importante redução na disponibilidade de crédito para a produção, o que dificultou ainda mais a continuidade dos negócios. Sem o financiamento da produção, a maior parte das fazendas do café no Vale do Paraíba entrou em processo irreversível de falência. E como resultado, a produção de café passou a se concentrar definitivamente na região conhecida como Oeste Paulista.